Olá, professor, tudo bem? Eu sou a Sabrina e hoje eu vou falar sobre o Docker e sobre o Postman. Eu optei por utilizar o Postman porque dá para ver o container, o projeto funcionando, se a implementação realmente está dando certo, né? Como não estou utilizando também banco de dados, se eu fosse excluir, ia ficar uma coisa tipo assim, mas excluiu e aí? Cadê? Como que você está vendo isso? Então, o Postman foi essa solução, né, por não utilizar banco de dados e também dá para casar bem essas informações e como eu não tinha muita propriedade assim com o Docker, é a primeira vez que eu estou mexendo e de cara eu já posso falar que eu gostei, achei bem intuitivo, mas eu não sabia se ia funcionar, então utilizei esse meio aí para facilitar a minha vida sem utilizar o banco de dados, porque eu achei que o banco de dados poderia me trazer alguns problemas. Então optei por não utilizar e fiz a programação toda para salvar assim, os objetos em vetores. Então é dessa forma que o meu projeto ele está estruturado. O Postman ele é importante porque dá para a gente ver como o projeto ele está funcionando sem uma interface gráfica ou sem um banco de dados. Então aqui eu vou passar os parâmetros, né, que eu tenho que enviar quando eu estou utilizando um post. Então passo as informações e ele me envia como que ele está estruturado. É quase o Postman é o post e o get junto, porque ele me retorna as informações se está com erro, se não está, ele está tratando aqui, ó. Eu vou enviar o name e o IP. Então ele vai me retornar. Então eu tô no meu ID de 7, porque ele vai incrementando, né? Então no meu vetor já tá em sétimo aí que eu já estou fazendo esses testes. Claro que é muito mais, mas quando você não trabalha com banco, ele acaba resetando para o primeiro quando você faz ali a sua imagem. Eu derrubo a minha imagem, né? E eu vou derrubar ela, mas é só pra gente entender como funciona aqui, ó. Então, aqui tá tudo certo. Agora, se eu não passar o meu IP, ele vai dar aquele errinho que vemos no começo, que o nome e o server, eles são obrigatórios, ó. Então, o nome e o servidor é obrigatório. O outro deu certo, que eu passei o nome e o servidor. E a gente vai derrubar, justamente vai fazer o delete neste aí, ó. Então, vamos colocar no 7 o que a gente acabou de criar. Deu certo, ele não me retornou nada. E o 7 ele não existe mais. Então, obviamente, quando a gente for tentar isso, fazer o delete nele novamente, ele vai retornar um errinho pra gente. E era isso que o meu projeto ele se dispunhava a fazer, né? O delete eu implementei essa funcionalidade a mais, porque como deu tempo, deu tudo certinho, eu quis ir até onde dava para fazer com o post e eu gostei bastante. Então é isso. Tem o get, o post. O get, como eu falei, como ele está retornando aqui para mim essa parte, então o get já está ok, beleza? Enfim, é isso dessa parte. Vamos conhecer mais sobre como o nosso projeto ele está estruturado, né? Então aqui a gente tem a database, como eu falei, não estou usando um banco de dados, eu estou usando um vetor para guardar essas informações. Usando este vetor, ele fica ali em 1 e quando a gente faz dá um stop nessa imagem e reseta todo esse vetor. Talvez em próximos projetos aí seria interessante, agora que eu tô mais confiante em Docker, utilizar um banco de dados, mas como não estava e ficou assim, você tem que usar um banco de dados, né? Na sua informação não pode se perder assim, mas vamos lá. No primeiro momento eu estou usando um post, então eu tenho que passar o name e o IP. Vimos que se não passarmos um ou outro, ele vai dar um probleminha para nós. Fazemos esses tratados aqui no server. Então, se a gente não passa esses parâmetros obrigatórios, ele não dá um certo. E aqui a gente coloca um cont, né? Cont mais aqui para nós. E passamos o name e o IP. E fazemos o push, então a gente inclui essa informação no nosso vetor, esse objeto no nosso vetor.
O delete é a mesma coisa, a gente passa o nosso ID ali para saber qual que é o objeto que desejamos deletar, né? Então aqui a gente tem que passar, ele pega o ID e faz a função de deletar, o supplice aí do JS do Node, né? Então essas são as funções. Push para inserir um novo objeto, supplice ali ele vai deletar, e para fazer com que o vetor ele não fique grandão, cada vez que ele deletar, ele vai fazer com que ele volte uma casinha. Então, se eu deletei o 7, o 8 ele vai ainda existir, então eu coloco ele no lugar do 7, da sétima vaguinha ali dele, para não ficar um vetor muito grande assim que eu deleto. Aí eu retorno true, beleza. Aí eu tenho o server aqui. No caso do server, eu faço esse app aqui para habilitar o JSON, que aparece para a gente como resposta, né? Então, eu habilito aqui o JSON. E aqui é fazer os serviços, né? Então, eu coloco aqui a URL do serviço, /devices. Então, se eu tivesse um get, seria /devices. O post aqui é o devices e o JSON que a gente coloca aí na aplicação, né? Que ele traz tudo para nós dentro da URL. E o delete é só a URL dele, normal, com o incremento do ID. Tudo bem? E aqui está, né? O postmin, ele vai ter só esse negocinho a mais quando a gente faz essa nossa URL, porque ele tem que passar dentro da URL o nosso IP e o nosso name por ela. E se não der certo, né, se nem o name, nem o IP ele for passado certo, ele vai dar um erro de 400 aqui, ele tá com erro aqui, 400. E se ele der certo, ó, vou colocar aqui Sabrina. Opa, foi demais. Se eu colocar aqui Sabrina, ele vai retornar um 201 porque criou, tá? Então é um status aí de sucesso. Então ele faz essa requisição e ele faz essa resposta. Então a resposta, foi tudo certo? Beleza, 201. Se não deu tudo certo, 400. E o delete, a mesma coisa. Ele dá 404 se eu deletar o mesmo, se ele não existir, né? Claro, se eu deletar o mesmo não vai existir. Aí ele dá dispositivo não encontrado, 404. Mas se eu for deletar, por exemplo, os 4, acho que eu não deletei ainda, ele dá um nulo aqui, tipo, deu certo, ó. Ele retornando 204. Poxa, é legal por causa disso. Dá pra ter esse controle maior aí da nossa aplicação. E o nosso server é isso de configuração. E utilizando o Postman também é bom. Dava para fazer em console, né? Abrir, pegar o console, mas é legal já ver funcionando, fica mais bonitinho, mais estruturado. E o Docker, né? O Dockerfile, a importância de se utilizar Docker. Às vezes tá o mesmo projeto, tá tudo configurado, bonitinho, só que o Node ele tá com uma versão diferente. Aí quando eu falo, para um colega que tá fazendo o mesmo projeto que eu, a gente tá trabalhando em equipe, né? E a gente quer que ele teste. E às vezes por falta de configuração, ele tem um Node mais antiguinho, e quando eu mando o mesmo projeto para ele, esse projeto ele não vai funcionar por causa da versão que não está inclusa. E o Docker ele não deixa isso acontecer, né? Ele vai fazer com que funcione em qualquer máquina, porque ele mesmo configura na versão aí do Node, ele instala os pacotes, ele copia as independências, ele faz tudo, sim, só realmente o código funcionando. Ele, a parte de configuração, que geralmente não nos atentamos muito e quebramos a cabeça, mas na minha máquina funciona, porque na sua não tá? E às vezes é por causa de alguma dependência ou alguma versão do Node, e o Docker ele é bom por causa disso, não deixa acontecer, né? Você sobe lá o seu container e ele já tá tudo configurado bonitinho, só basta rodar o código. E é isso. E aqui a gente tem o Imon aí, que deixa a orquestração aí do nosso projeto, né? Que mapeia as portas do host.
e deixa tudo certinho, né? Pra saber qual que tá utilizando de porta. E é isso. Do Docker é isso. Gostei bastante, achei bem intuitivo. E bem legal essa parte, porque às vezes eu já quebrei muita cabeça com versões e às vezes não funcionava, nem era porque não estava algum erro no código, né? Era realmente versão. E quantas vezes a gente já falou, pô, na minha máquina funciona, o Docker não deixa acontecer, né? Eu vou derrubar aqui a aplicação. Ah, só um adendo. Aqui eu estruturei, né? Como vimos aqui, criamos as pastinhas, né? mkdir, utilizamos aí o touch, entramos na pasta, o CD aí aprendido na aula, né? Os comandinhos, tudo mais. Então, todos os arquivos, diretório, foi tudo criado via terminal. E aqui está estruturado ADM redes. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. ADM redes, no CRC o database.js, o server.js, que passamos aqui pelo código, e os dockers nossos aqui, beleza? Eu vou derrubar só essa imagem para ver ela subindo novamente e funcionando. Então, no demais é isso. Aqui eu não vou parar o vídeo não, porque eu terminei de parar outro vídeo e acabou dando um errinho e eu não consegui voltar. E acaba que atrapalhou um pouquinho, eu não quero editar. Então, só recapitulando, aqui eu mostro como que ficou estruturado, né? Validando tudo se criou, deu tudo certo. Aí depois eu subindo o container. E esse container, ele deu um errinho na hora de criar. Então, até o CM dele deu uma tirada aqui. Enfim, é isso. Acho que aqui já foi o meu server. Isso. E eu vou subir novamente ele para acontecer. Então, só para recapitular, ele agora está no ID8. Quando eu subir ele, ele vai voltar por 1, porque eu estou usando o nosso vetorzinho e não um banco de dados, tá? Ai, Jesus. Aí, subiu. Beleza? E eu vou validar aqui. Então, eu vou passar um aqui, 196.1 vou colocar só o servidor. Vai resetar aqui, Vou criar só mais um aqui, 2 na verdade. Pode ser com o mesmo, só para vermos o delete acontecendo e os erros também, ó. Então, 201, se eu não passar o name, ele vai me retornar um erro também. Olha lá, name e IP são obrigatórios. Como eu falei, o 400 ele vai aparecer aqui, tá? E se ele dá certo, apareceu 201. Subir mais um, ele vai para 4, né? Então, 201. O delete, se eu passar como a minha URL aqui, o 2, ele vai dar certo, sucesso, 204, né? Minha resposta aí. E se eu for deletar o mesmo? Se eu deleto o mesmo, ele já não existe mais. 404, dispositivo não encontrado, porque esse já foi embora. Então, acredito aí que foi bem recompensador fazer este projeto. Aprendi bastante sobre Docker e o que não fazer também, bati muito a cabeça. Tinha hora que eu fazia o login e aqui não estava deixando entrar, o acesso como administrador. Pode parecer um projeto simples, né, para quem tem experiência na área, mas para mim foi bem desafiador porque eu nunca tinha utilizado, então foi pequenas coisas que eu perdi muito tempo e eram simples, a gente vê que é simples, mas para quem nunca utilizou uma coisinha, uma vírgula, ou também outro erro que eu cometi foi quando eu criei os diretórios. Eu falei, criar os diretórios por aqui vai dar certo também. Aí eu acabei criando um new folder, um new file. Só que, querendo ou não, ele identifica o mkdir se eu crio via diretório ou se não. Por isso que eu até mostrei aqui em prints, eu criando o mkdir. Porque acredito que seja uma forma, não sei o que acontece, mas quando você cria direto aqui no Visual Studio Code, parece que ele não entende muito bem a estruturação. Então, passando por isso, não
você pode me corrigir também, pode ser que realmente criando por aqui tem algum jeito de reconhecer ou foi um compilado de erros, mas foi bem desafiador sair totalmente da minha zona de conforto aí com o Docker. Ele tem umas estruturas mais diferentes, né? Mas foi legal aprender. Muito obrigada pelo semestre, Rodolfo. Aprendi bastante na sua aula também um pouquinho dos comandos, coisas novas mesmo que eu nunca tinha visto.